O divisor de corrente é o análogo, né, para o circuito paralelo. Então imagina o seguinte, você tem aqui um arranjo em paralelo, onde você tem aqui resistor R1, R2, R3, até o resistor RN, vários resistores em paralelo, tá? E aqui na frente, na letra B, a gente tem aqui o resistor, a resistência equivalente total. Então o que tem em comum entre esses dois arranjos, da letra A e da letra B? É a corrente que está chegando no arranjo paralelo, tá? A corrente total é a mesma, tá? Que está entrando no paralelo, tanto nos resistores R1 até Rn, quanto no resistor total. Então, a gente sabe que uma parcela dessa corrente total vai para cada um dos resistores que estão em paralelo. Tá? E quanto dessa parcela vai para cada resistor? É uma parcela proporcional ao valor da resistência, certo? Proporcional ao valor da resistência. Então, a regra do divisor de tensão vai ser o seguinte: a tensão total, desculpa, a corrente total é o valor de tensão a qual está submetido o resistor dividido pela resistência total, tá? Que é o que veio aqui do paralelo, certo? Muito bem. Tendo em vista que V é a mesma em todos os elementos em paralelo, então a gente sabe que num circuito paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, o que é igual no circuito paralelo é a diferença de potencial. Todo mundo tem a mesma tensão, tá? Então, a gente pode escrever que a corrente I1 vezes o R1, né, é igual à corrente I2 vezes o R2, que é igual à corrente I3 vezes o R3, assim vai sucessivamente até o IX vezes o RX, tá? Então, o produto IX-RX refere-se à combinação dos elementos em série, tá? Substituindo isso aqui na primeira equação, então nós vamos ter que a corrente total vai ser o resistor, a corrente X dividido por Rx, multiplicado por Rx dividido por RT. Tá? Só substituindo aqui a equação da diferença potencial na primeira equaçãozinha. Tá? E como resultado final, nós temos aqui a regra do divisor de corrente. Tá? Então, isolando o X, nós temos aí que, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, né, que a corrente em qualquer um dos ramos, né, qualquer um dos ramos vai ser o quê? Vai ser a resistência total dividido pelo resistor que está no ramo que eu tenho interesse de saber a corrente, vezes a corrente total. Tá? Então ela ficou um pouquinho invertido em relação ao divisor de tensão. Né? No divisor de tensão, a tensão onde eu queria era o resistor que eu queria, né, que multiplicava a tensão total dividido pela resistência equivalente. Aqui está um pouco invertido. Né? Aqui está assim, a, a corrente onde eu quero é a resistência total dividido pela resistência no ramo que eu quero, vezes a corrente total. Tá? Então essa aqui é a regrinha e é muito útil também. Vou pegar uma aplicaçãozinha aqui, tá? Do divisor de corrente. Tá? Então vamos supor que nós temos aqui, ó, esse arranjo da figura 641, tá? Onde você tem o R1 de 1K, o R2 de 10K e o R3 de 22K. A corrente que está chegando nesse arranjo, em paralelo, é de 12 mili. É lógico que depois que passar e dividir proporcionalmente ao valor dos resistores, ela vai se juntar e vai voltar a ser 12 mili. Então aqui entra é igual a que sai. A corrente que entra, que chega ao arranjo é igual a corrente que sai do arranjo. Muito bem. Se eu quero saber qual que é a corrente que circula somente no resistor R1, como que eu vou fazer? Vou aplicar a regrinha do divisor. Tá? Então vai ser a corrente I1, né, vai ser a resistência total dividido pelo resistor R1 vezes a corrente total. Então, qual que é a resistência total? A resistência total é a soma, né? Desculpa, o inverso a soma dos inversos invertido, né? O inverso da soma dos inversos, tá? Aqui, ó, o inverso, resistência total, o inverso da soma dos inversos. Então vai ser 1 sobre 1 sobre 1K mais 1 sobre 10K mais 1 sobre 22K. Resolvendo isso vai dar 873 ohms, tá?
Muito bem. Essa é a resistência total. E qual que é a resistência que eu estou interesse? É a resistência de 1K. Então vai ser os 873 dividido por 1K vezes a corrente total. Então a corrente só no ramo onde está o R1 vai ser de 10,48. Tá? Então ela facilita, né? Essa equação facilita encontrar a corrente em um ramo específico sem precisar calcular as outras correntes, tá? Ou precisar calcular a diferença de potencial, tá? Em cima do resistor. Certo?